Por que você continua atraindo pessoas que não te escolhem, que não te assumem? Se você sente que sempre está ali, entrando em relações confusas, sabe, que você acaba se entregando rápido demais, fica ali emocionalmente, né, disponível demais, e no final você acaba ali percebendo que nunca virou prioridade na vida daquela pessoa. Esse vídeo de hoje, ele pode te ajudar a entender uma coisa muito importante. Porque existe uma diferença enorme entre ser uma mulher disponível e ser uma mulher emocionalmente valiosa. Você já parou para pensar nisso? E talvez nunca ninguém aí tenha te explicado, ou você talvez nunca tenha ouvido isso de uma forma assim muito clara. Então, assim, você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda, inteligente, carinhosa, sensível, super interessante. Mas se você se entrega antes de uma conexão construída, antes, sabe quando você ali está totalmente entregue, super disponível, mas você faz isso antes de que essa conexão ela seja muito bem ali, sabe, construída. Então, assim, o que que acontece? Muitos homens, eles vão acabar sentindo conforto, né, em ali, em te receber, sem ficar ali sentindo uma necessidade de te conquistar de verdade. Então, você já vai deixando ali o seu parceiro, né, esse parceiro, já muito confortável, entende? E aí, por mais que isso doa, a gente tem que trazer isso aqui com bastante clareza, tá? Porque quando você começa a acreditar que o problema é você, que talvez você não seja o suficiente, que talvez você precise tentar mais e mais e mais, doar, né? Ali fazer aquela doação. Você tem que ter paciência, sabe? Ser mais compreensiva. Muitas mulheres caem nessa armadilha, né? Só que muitas vezes o problema não é falta, sabe, de valor, mas é um excesso gigantesco de disponibilidade emocional. Então, assim, talvez hoje essa chavinha ela vire aí, né, para você que está me ouvindo, me assistindo. Então, quando você conhece alguém e rapidamente aquela pessoa ela vira total o centro ali da sua energia, sabe? Por exemplo, você começa a responder na hora, você cria muita expectativa, cria ali várias historinhas na sua cabeça, começa a imaginar várias coisas, né, fazendo já planos, fica imaginando ali o futuro de vocês dois. Você acaba aceitando migalhas, né? Porque qualquer coisa que essa pessoa vai fazer ali para você tá ótimo. Você entende aquilo, sabe, como algo incrível para você tá bom demais, por mais que sejam pequenas coisas. Você passa, como você gera ali, né? Entra num looping muito doido, fica muito ansiosa, muito agitada, você acaba ignorando os sinais, porque de repente tem coisas ali que estão já sendo mostradas, reveladas, mas por conta dessa agitação, você acaba não percebendo esses sinais. E aí tenta, né, ficar ali provando, né, o seu valor. E aí sabe o que que acontece? Essa relação, ela perde tensão emocional, entende? Porque os homens, normalmente, eles valorizam aquilo que percebem como alguma coisa rara, sabe, alguma coisa presente, algo que seja seguro, mas não algo que seja totalmente ali disponível para ele o tempo inteiro. E assim não significa fazer joguinho, tá? Nós não estamos falando sobre isso. Mas significa que você tem a sua vida própria, que você tem coisa para você fazer, que você faz ali as coisas tudo com presença, você tem autoestima, você sabe do seu valor.
Você sabe também dos seus limites ali emocionais, o que que você tolera, o que que você, até onde que você pode, sabe, chegar ou até onde a pessoa ali pode é, fazer algo, enfim, você já sabe esses limites, né? E aí você também já entende que não precisa se abandonar, sabe? Abandonar a si mesma para você ter que manter alguém, com medo até de perder aquela pessoa. Então, assim, uma mulher que se escolhe, ela transmite valor, sabe? Sem precisar ficar implorando por atenção. Então, a mulher que ela se prioriza, sabe? Ela tem ali o seu próprio valor, ela sabe disso, ela sabe quem ela é. Ela não cai nessa de se anular, se abandonar para manter ali o relacionamento com alguém, entende? Então, ela não vai ficar correndo atrás de migalhas. É uma mulher que ela consegue observar, sabe? Ela sente, ela está ali muito conectada com a intuição dela, e aí ela percebe se existe uma reciprocidade neste relacionamento, se é algo recíproco ou não. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre na presença e ali de olho realmente nos sinais, sabe? E aí, outra coisa também que essa mulher ela faz, ela não transforma o outro na fonte da própria felicidade, entende? Então, assim, talvez você tenha aprendido muitas vezes o inverso disso, ao contrário, né? Talvez você tenha aprendido que para que você fosse uma pessoa amada, você precisava se doar demais. Talvez alguém tenha te falado isso lá atrás, ou talvez por conta de exemplos ao seu redor, talvez você tenha acreditado nisso. Então, assim, pode ser, sabe, que você tenha feito essa configuração. Então, que você precisava se doar demais, precisava salvar, precisava compreender tudo, aquela questão de ser muito compreensiva, precisava aceitar, né, muito menos do que você merece, para que você, por exemplo, assim, é, vamos colocar assim, só tem aquela opção. Então, e a pessoa ela se doa tão pouco, sabe? Ela corresponde tão pouco. Ah, mas para não perder aquela pessoa, então tá. Então isso aí para mim tá ótimo, sabe? Então tem muitas pessoas que se colocam nesse lugar. E aí, aos poucos, você vai deixando de ser prioridade para si mesma. E quando isso acontece, você começa a atrair justamente essas relações que vão refletindo esse abandono interno. Então, assim, pessoas que gostam da sua companhia, mas que não fazem questão da sua permanência. Olha só a diferença. São pessoas que gostam da sua companhia, mas que não fazem questão da sua permanência, entende? Pessoas que te procuram quando elas se sentem sozinhas. Mas aí elas vão desaparecer, né? Num passo de mágica, quando algo precisa ficar às claras. Sabe quando você dá aquele checkmate? E aí, né? Então, assim, pessoas que deixam você emocionalmente presa, sabe, se sentindo ali desconfortável, presa, talvez até pessoas que fazem com que você se diminua, entende? E assim, elas vão ficar ali te deixando presa numa situação de desconforto, porque elas não vão falar ali claramente, elas vão ficar te enrolando, entende? Não tem aquela coisa do. A gente brinca, né? O vai ou racha, entende? E aí fica essa coisa que não tem um diálogo, não tem uma clareza, não tem uma algo ali, né? Que fica realmente tudo às claras e aí fica nisso, né? Então, assim, existe uma coisa muito importante que eu vou te dizer agora, que você não precisa se tornar uma pessoa fria, tá? Para você se tornar uma mulher valorizada, entende? Você não precisa também parar de amar.
Você só precisa parar de se abandonar. Quando você faz de tudo para ficar agradando o outro, quando você sai do seu caminho, do seu eixo, do seu centro, sabe? É isso. É sobre isso. E aí, quando você volta para si, quando você teve essa consciência, de repente você já passou por isso, mas você, ó, já se ligou e você já está decidindo realmente fazer o seu caminho de volta, né? Voltar para si. Quando você passa a ter ali presença, autoestima, você já aprende ali quais são os seus limites, a conexão, né, emocional ali consigo mesma. Você vai mudando completamente, sabe, a energia que você transmite. Isso é nítido, isso quem tá ali de fora percebe, a pessoa capta, porque você vai ali mudando, né, a vibração, a energia, o seu posicionamento, a forma de você falar, até o seu tom de voz, tudo muda. E aí, você muda os relacionamentos que você vai passar a aceitar, viver, entende? Então, se você chegou até aqui hoje, né, nesse vídeo, talvez a vida esteja tentando te mostrar que está na hora de você voltar para si mesmo. E foi exatamente, né, pensando nisso que eu comecei a criar conteúdos nesse canal Flor da Vida para justamente ajudar pessoas que estão já exaustas, né? Emocionalmente cansadas, que se sentem realmente assim, dessa forma, como se perderam, sabe, de si. E querem voltar, elas querem voltar a ter o colorido da vida, elas querem voltar a sentir a vida pulsar, elas querem se sentir vivas, né, novamente. Então aproveita muito esse canal, eu te convido para que você assista os vídeos anteriores. Não se esquece de se inscrever, né, de deixar o seu like para você também apoiar o canal. E se você puder, né, compartilhar com outras mulheres, com outras colegas, né, amigas, familiares, de repente você conhece aí uma vizinha, de repente uma prima, uma colega de trabalho, que precisa desses conteúdos. Porque a gente fala aqui muito, né, de fortalecer a autoestima, de desbloquear a vida amorosa, dessa questão, né, de parar, chega de aceitar migalhas e de reconstruir a sua conexão emocional com si própria, com si mesma, que é o principal. E se você sentir uma vontade profunda, sabe, de viver ali uma experiência diferente, eu te convido para que você participe de um evento online que eu estou realizando, né? Vou realizar nos próximos dias, que se chama A Loba que Voltou para Si. É uma meditação guiada, é uma meditação coletiva que eu faço online. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa entrar em contato diretamente comigo, tá? Esse encontro online, ele é para quem quer ter esse reencontro com si mesma, para quem quer desbloquear a vida amorosa em todos os sentidos. E quando a gente faz esse processo de desbloquear, acaba vindo um combo junto, porque você abre caminhos até na prosperidade, né? Ali o seu caminho fica muito mais próspero, porque é como se tivesse ali um cano entupido, a gente desobstrui para que esse fluxo energético ele possa passar e fica tudo muito melhor, mais gostoso. Você se sente muito bem, você tem um grande bem-estar. E além, lógico, que desse reencontro, né, com si mesmo, esse resgate, sabe, do amor próprio, ali essa conexão, né? A gente faz uma reconexão ali emocional para que você se fortaleça, tá? Então, tá aqui, ó, na descrição. E é isso, se inscreve no canal e eu te espero até o próximo vídeo. Eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui e você não está sozinha, hein? Eu te vejo, até mais.